terceiro. E o terceiro elemento, né? Aqui acho que era uma nota de rodapé ali, mas, enfim, da citação lá do trabalhador. Mas aí a gente vai para o terceiro aqui. Os transbordamentos de conhecimento. Então a gente viu a questão ligada aos fornecedores e vimos a questão ligada à mão de obra. E agora, conhecimento. O que a localização industrial ou distrito industrial ou a aglomeração de empresas, qualquer nome que você queira dar, o que atmosfera gera quando você tem uma galera que trabalha na mesma área, em empresas concorrentes, enfim, competindo uma com a outra, mas você tem uma atmosfera ali. O que gera em termos de transbordamento de conhecimento, o tal do know-how? Não só teórico, prático, mas em termos de desdobramentos de pesquisa e desenvolvimento. Vamos dar uma olhada nessa seção. Então já é um clichê dizer, então, que na economia moderna, conhecimento é, ao menos, uma entrada tão importante quanto os fatores de produção, como mão de obra, capital e matérias-primas. E aí, claro, conhecimento aqui está não só na forma de assim, o que eu sei, de, enfim, o que eu domino, mas aqui conhecimento se reverte em patentes, em direitos autorais, em direitos de propriedade e por aí vai. É ao menos, então, uma entrada importante, mais do que os outros fatores de produção. Então, estamos falando de um conhecimento, digamos assim, sofisticado e protegido por uma série de benefícios legais que resultam em benefícios econômicos. Isso é verdade, sobretudo, em indústrias altamente inovadoras, em que, mesmo estando alguns poucos meses atrás das técnicas de ponta de produção ou em design de produto, pode colocar, por exemplo, uma companhia em enorme desvantagem. Então, por isso que eu disse que o conhecimento aqui não é o conhecimento stricto sensu, é um conhecimento mais lato, mais abrangente, do ponto de vista de que estamos falando de, por exemplo, um cientista que tem um conhecimento para elaborar um determinado medicamento. Esse conhecimento pode gerar uma enorme vantagem, digamos, no tratamento de câncer para um determinado laboratório. Isso que é importante nas economias atuais e podem gerar também as chamadas economias externas. Mas de onde vem esse conhecimento especializado que é crucial para o sucesso nas indústrias inovadoras? As companhias podem adquirir tecnologia por meio de pesquisa própria e esforços de desenvolvimento. Então, nada impede no mundo hoje que grandes empresas peguem parte dos seus lucros, por exemplo, do capital, e invistam em pesquisa e desenvolvimento. Então, adquirir tecnologia por meio de suas pesquisas próprias e por meio dos seus esforços de desenvolvimento. Elas também podem tentar aprender com os competidores ao estudar seus produtos, em alguns casos ao desmontá-los e usar a chamada engenharia reversa no design e na fabricação. Aí seria o famoso copiar e colar. Né? Então, eu também posso aprender, por exemplo, um produto com patente vencida, eu posso, sei lá, pegar uma cadeira de roda, que é um produto que está com patente vencida, posso desmontar aquela cadeira de roda, não preciso fazer grandes estudos, posso simplesmente decalcar as peças e fazer a minha cadeira de roda. Portanto, fazer uma engenharia reversa. Uma fonte importante de know-how técnico, entretanto, é a troca informacional de conhecimentos e ideias que acontece no nível pessoal. Então, veja, uma fonte importante, principalmente em grandes indústrias, para você ter o tal do know-how técnico, tanto prático também, é a troca informacional de conhecimentos e ideias no nível pessoal. Então, eu sou um engenheiro recém-formado, vou trabalhar numa fábrica de carros ou numa fábrica de tratores, e ali, no ambiente de trabalho, eu vou receber conhecimentos que não estão formalizados. Portanto, você tem o know-how técnico, ele é uma coisa extremamente importante e, em geral, acontece no nível das pessoas. Então, quem tem um conhecimento para saber se um determinado maquinário funciona melhor que o outro, ou uma forma, por exemplo, numa gráfica, qual é o melhor papel que entra na máquina A, na máquina B, ou um piloto de avião que sabe manusear um determinado equipamento aeronáutico melhor do que outro, isso tudo você transmite a partir do know-how,
partir do conhecimento técnico, do conhecimento que é resultado de trocas informacionais. E, claro, isso não se aprende no banco de uma escola, ou de uma universidade, ou de um curso técnico também. E esse tipo de difusão de informação com frequência parece acontecer mais efetivamente quando a indústria é concentrada em uma pequena área, de modo que, claro, os empregadores de diferentes companhias misturam-se socialmente e falam com liberdade sobre questões técnicas. Então, a convivência, por exemplo, o ambiente universitário é muito isso, né? A convivência com pessoas de inúmeras áreas lhe dá a possibilidade de ter vários know-hows técnicos, do qual a gente não conseguiria sozinho adquiri-los, e, consequentemente, isso dá enfim, você cria uma grande atmosfera de conhecimento. Marshall descreveu, então, esse processo memoravelmente quando escreveu em um distrito com muitas empresas da mesma indústria. O que ele escreveu? Os mistérios do comércio deixam de existir, mas estão, assim por dizer, no ar. Então, esse ar é justamente o que eu estou falando, é a atmosfera. Então, os mistérios do comércio deixam de existir, mas estão, por assim dizer, no ar. O bom trabalho é apreciado. Invenções e melhorias no maquinário, no processo, na organização geral do negócio, têm seus méritos prontamente discutidos. Se um homem começa uma nova ideia, ela é retomada por... subir aqui. Ela é retomada por outros e combinada com sugestões próprias e, portanto, se torna-se fontes de outras novas ideias. Então, a atmosfera é uma coisa fundamental. É uma coisa fundamental e, assim, por exemplo, eu já tive a oportunidade de viver algumas atmosferas e, assim, é uma coisa... Porque há uma coisa importante, no mundo comercial, industrial, no mundo real da economia, nós aqui estamos abordando apenas elementos teóricos. Nem sempre você consegue colocar no papel ou transmitir conhecimentos práticos. Conhecimentos teóricos você consegue transmitir. Esse livro aqui é de um autor norte-americano que, enfim, tem uma determinada formação, do qual a gente está lendo ele em língua portuguesa para um determinado público. Por exemplo, eu posso estar aqui falando para, digamos, estudantes africanos que falam português. Note que mas é um conhecimento teórico. Em muitos setores você tem a questão dos conhecimentos práticos, do know-how. E a partir de você conviver com essa atmosfera, você permite, você tem a possibilidade de você gerar outros conhecimentos adicionais. Um jornalista descreve como esses transbordamentos de conhecimento funcionaram, então, durante o surgimento do Vale do Silício e também deu uma excelente ideia da quantidade de conhecimento especializado envolvido na indústria, como se segue. Então, lá, todo ano tinha algum lugar no Wogan Wets, no Chess Yvonne, no Richards, no Rond Rose, no qual os membros dessa fraternidade esotérica, os jovens e mulheres da indústria de semicondutores, iam após o trabalho para tomar uma bebida, fofocar, trocar histórias sobre ginters da fase, circuitos fantasmas, memórias de bolhas, trens de pulsos, contatos, modelos disso, provas de salto de RAM, junções, né, aumento gradual das correntes inversas. Ou seja, você vai lá e você passa a conversar com outras pessoas para ter outras ideias. Perda gradual de características de memória RAM, protocolos NEC, transistores MOSFET, PCMs, queimadores de Prong, semicondutor e por aí vai. Então, esse tipo de fluxo de informação informal, ou seja, nada aqui foi numa universidade, nada aqui foi... E outra, nada nesse sentido é feito de maneira formalizada e, digamos assim, organizada. É natural. Esse tipo de fluxo de informação informacional significa que é mais fácil para as companhias na área do Vale do Silício ficarem próximas da fronteira tecnológica do que para as companhias de outro lugar. Então, se eu tenho uma fábrica disso, sei lá, na África do Sul, ou sei lá, no interior do Ceará, eu não vou ter esse ambiente, essa atmosfera de conhecimento e de aprendizagem. De fato, muitas empresas multinacionais estabeleceram centros de pesquisa e até mesmo fábricas no Vale do Silício apenas para manterem-se atualizadas com as tecnologias mais recentes. E aí, portanto, você passa a tentar se incorporar nesse ambiente onde você tem o transbordamento, né? ou o que seria também na economia chamado de externalidades positivas, né? Então você vai para esse lugar, o conhecimento ele não fica preso apenas
a uma empresa. É ali, como o Alfred Marshall fala, você tem um ar, uma atmosfera onde o conhecimento, aquele ar respira. Né? Então, por exemplo, a cidade que eu trabalho é uma cidade onde, por exemplo, tem indústria cafeeira. Então, os conhecimentos técnicos do café, eles estão no ar, estão na atmosfera, porque você tem um conhecimento formal, mas você também tem um conhecimento informal, você também tem um conhecimento prático, você tem uma série de outras coisas, né, em que você vai, digamos assim, combinando do ponto de vista do aproveitamento do conhecimento. Então a gente viu aí os três elementos. Vamos continuar aqui, porque nos transbordamentos de conhecimento, os autores colocam um subtópico aqui, ó, economias externas e equilíbrio de mercado. Então, como acabamos de ver, uma indústria geograficamente concentrada, ela é capaz de dar apoio a fornecedores especializados, ela fornece um mercado de mão de obra agrupado e especializado também, e facilita os transportamentos de conhecimento de forma que uma indústria geograficamente dispersa não poderia fazer. Então, essas coisas são reais, como a gente viu há muitos exemplos na economia atual, enfim, do ponto de vista até internacional, de que isso aqui é uma realidade. Mas a força dessas economias provavelmente depende também do tamanho da indústria. Então, se todo o resto for igual, uma indústria maior vai gerar economias externas mais fortes. O que isso diz, então, sobre a determinação da produção e dos preços? Então, veja, se eu tenho tudo isso, vai depender do tamanho da indústria. Então, é claro, se eu tenho tudo isso aqui, como é, por exemplo, o caso do Vale do Silício, que está sendo citado várias vezes a partir de estudos documentados. Se eu tenho tudo isso, e eu tenho no Vale do Silício grandes empresas que conseguem me entregar mais economias, escala, isso significa que as minhas economias externas vão ser mais fortes. E o que é que isso diz sobre a determinação da produção e dos preços? Embora os detalhes das economias externas na prática sejam frequentemente bem sutis e complexos, como é o caso do Vale do Silício, pode ser útil abstrair detalhes e representar as economias externas simplesmente assumindo que quanto maior a indústria, menos ela custa. Então, claro que eu posso ter um conjunto de indústrias menores, mas se essas indústrias são cada vez maiores, é melhor, porque ela também vai custar menos. Se ignorarmos o comércio internacional por um momento, então o equilíbrio do mercado ele pode ser representado por um diagrama de oferta e demanda como o da figura 7.1, que ilustra os mercados lá dos widgets. Em uma imagem comum do equilíbrio de mercado, a curva de demanda ela está inclinada para baixo, enquanto a curva de oferta está inclinada para cima. E aí, se a gente for ver aqui, né? Deixa eu subir só um pouquinho aqui. Economias externas e equilíbrio de mercado. Daqui a pouco a gente dá uma leitura. Contudo, na presença de economias externas de escala, existe uma curva de oferta em queda futura. Quanto maior for a produção da indústria, menor vai ser o preço pela qual as empresas vão querer vender, porque seu custo médio de produção cai, ao passo que a produção da indústria aumenta. Então, lembrando lá, né, economia básica, a gente tem os livros aqui, tem as aulas, videoaulas, então aqui preço, quantidade, né, o eixo aqui, ó, preço e quantidade. Aqui eu tenho uma curva de demanda com inclinação negativa e eu tenho uma curva de oferta. Mas se eu tenho uma curva de oferta em que eu levo em consideração as economias externas de escala, significa que as empresas vão querer produzir mais e não necessariamente, veja, porque colocando aqui, como que seria a curva de oferta natural que a gente aprende? Assim, né? Vou voltar aqui. Então, deixa eu só voltar aqui a pintura. Então, assim, como que seria a curva de demanda aqui? Tá ok. Como que seria a curva de oferta normal que a gente aprende no manual de economia? Ela seria de inclinação positiva. No caso das economias de escala, olha só como fica a AC aqui. Então, consequentemente, como aqui diz, ó, então aqui, ó, existe uma curva de oferta em queda futura. E quanto maior a produção dessa indústria, e claro que ela se beneficia, portanto, de economias externas, menor vai ser o preço pela qual elas podem vender. Porque se eu produzo mais e custa menos, eu posso vender também por menos. Porque se lembre que aqui que a relação da empresa, no final das contas, é o lucro. Então, se eu diminuo os custos, por exemplo, eu posso até manter o preço, porque eu vou estar lucrando mais.
Então significa que o custo médio de produção cai ao passo que a produção da indústria aumenta. Então note, quando existem as economias externas de escala, o custo médio para produzir uma mercadoria cai conforme a quantidade produzida aumenta. Que é o que a gente já viu. Dada a competição entre tantos produtores, a curva de custo com inclinação ascendente, inclinação descendente a C, pode ser interpretada como uma curva de oferta em queda futura. Então, se a empresa cada vez mais vai fazer uso de economias externas de escala, à medida que cada vez mais a sua produção aumenta, mais ela vai ter uma curva de oferta que não vai ser aquela curva de oferta tradicional que a gente vê nos modelos de economia, mas uma curva que se aproxima mais dessa. Então, como na análise comum de oferta e demanda, o equilíbrio de mercado está no ponto 1, onde a curva de oferta faz interseção com a curva de demanda, o D, então o nível de equilíbrio da produção é Q1 e o preço de equilíbrio é P1. Então, note, a empresa está produzindo, mas há uma queda futura já estimada, porque, de novo, quanto mais a empresa produzir, significa que menos ela está gastando, ok? Na ausência, então, do comércio internacional, a inclinação não usual da curva na figura 7.1 não parece importar muito. Como em uma análise convencional de oferta e demanda, o preço de equilíbrio P1 e a quantidade Q1 são determinadas pela interseção da curva de demanda e a curva de oferta, como a gente viu. Se você não se lembrar de como funciona as relações de oferta e demanda convencionais, tem um livro aqui do Mankiw, né, de Harvard. Temos aí o curso de 90 horas de introdução à economia, que vale a pena, se você não for da área de economia, vale a pena você, digamos assim, tentar fazer esse curso acompanhado desse curso de economia internacional, porque eu sei que muitas pessoas que não são, de fato, de economia, também estudam um pouco de economia internacional e às vezes podem achar essas figuras gráficas estranhas, mas para quem já está na economia, isso aí já faz parte, e aí sempre é importante lembrar como funcionam, digamos assim, as curvas convencionais de oferta e demanda, como se estabelece o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio e por aí vai. Entretanto, como veremos a seguir, as economias externas de escala fazem uma grande diferença em nossa visão sobre as causas e os efeitos do comércio internacional. Então agora, depois de ver um pouco os elementos teóricos, né, mais puros, falta agora